Para quem não me conhece, eu sou a Amanda e eu ajudo lojas a venderem mais através de suas fotos. Então essa é a nossa live semanal, onde todas as quintas-feiras às 21 horas eu faço uma live aqui com dicas sobre fotos de produtos. Então nossa live é totalmente focada na realidade do lojista, né? Então você nunca vai encontrar complexidade aqui na forma de você fazer sua foto, o que usar, o que não usar. Então quem realmente acompanha aqui toda quinta-feira sabe que dá para explorar bastante e colocar muitas dicas em prática. Inclusive hoje eu trouxe aqui alguns exemplos para conseguir ilustrar um pouquinho para vocês sobre o impacto da iluminação na foto de produto. E até quando a gente fala sobre iluminação, eu queria trazer para vocês a importância da iluminação. Muita gente está preocupada, isso é a coisa mais comum que eu vejo por aqui. As pessoas estão preocupadas somente com o cenário, né? O que eu coloco no meu cenário? O que eu coloco de fundo? O que eu coloco de acessório? Eu não sei criar cenário para o meu produto. Então, quando a gente fala de foto de produto, tudo se envolve no cenário, quando na realidade não funciona bem assim. Eu considero a iluminação um dos pontos fundamentais para que você tenha um resultado final na sua foto, né? Para que você tenha a foto que vende. Então a iluminação é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, conseguir entender ela para que assim a gente tenha um melhor aproveitamento, seja ela artificial ou seja ela natural. E aqui hoje para vocês eu vou dar esses dois exemplos. E até para que vocês entendam no geral o impacto da iluminação numa foto de produto, se coloca no meio físico, né? Então a gente está num meio virtual, onde a gente precisa conquistar a atenção do nosso cliente, fazer ele comprar o nosso produto, fazer ele sentir o toque, né? A textura de um tecido, a textura de uma peça, se imaginar colocando nele, sem ao menos ele experimentar esse produto, ele pegar esse produto na mão e ele vai comprar através de uma foto, através de um vídeo, seja lá o que for. Então a gente precisa trazer toda essa experiência que uma loja física consegue trazer no offline para o virtual, que é o online. E aí quando a gente fala de offline, a iluminação ela tem um impacto gigantesco, que eu falo que a iluminação ela faz parte de uma técnica de VM, né? Que seria justamente para trabalhar a experiência do cliente num ponto de venda. Então quando você entra numa loja, principalmente essas lojas de departamentos e tudo mais, cada ponto de luz ele foi estudado de uma forma detalhada para não causar sombra no produto, para que o cliente muitas vezes não saiba se do lado de fora está de dia, está de noite, já escureceu ou não, para que o cliente consiga ver os detalhes, para que a iluminação não altere a cor do seu produto. Imagina só, quando você entra numa loja e tem uma lâmpada queimada, você não vai conseguir ver os detalhes do produto, você vai se sentir incomodado e muitas vezes você não vai saber nem o porquê. E é justamente por conta da iluminação. Então a iluminação ela tem esse poder de trazer uma experiência para o cliente. É por isso que quando você entra ali no shopping, você não vê o dia passar. E é justamente aquela iluminação foi aplicada de forma estratégica para que você não veja o tempo passar. Você não sabe se é de dia, se é de noite, em qual horário que você está ali, se você não para ver a hora. Então a iluminação ela tem um grau de importância gigantesco, tanto no offline quanto no online. E no online a gente precisa trabalhar isso ainda mais forte. Eu entendo que nem todo mundo tem uma iluminação natural adequada para se trabalhar, por isso que a gente tem a alternativa da iluminação artificial. Inclusive eu vou dar um exemplo aqui, vou mostrar minha luminária, vou mostrar a lâmpada que eu uso para quando eu preciso tirar uma foto e até mesmo o exemplo de detalhes simples que poderiam ter sido sanados de acordo com o posicionamento da iluminação, certo? E aí quando a gente fala de iluminação, nós temos diversas opções para se trabalhar. A primeira é a iluminação natural, que é sempre a iluminação que eu mais indico, que seria uma iluminação que vem através de uma janela, uma iluminação que vem num quintal, numa varanda, através de uma porta, e aí muita gente aproveita essa iluminação de diversas formas. A Josi, que entrou aqui, tira foto com a iluminação natural e a gente tem que entender qual é a nossa realidade para aproveitar ela. Seja que você tenha essa disponibilidade de uma iluminação bacana na cozinha, tira foto na cozinha. Se você tem no quintal, tira no quintal. Se você não tem e vai visitar alguém, algum parente, leva ali o produto que você precisa fotografar. Aproveita a oportunidade quando você tem a opção de ter a iluminação natural. Então não dê desculpa. Ó, a Josi aqui falou assim, a Josi esses dias tirou até uma foto de um produto, montou um cenário no meio de uma obra, gente.
Então a Rose também, que sempre tá por aqui da Baraxó, a casa dela tava em obra e mesmo assim ela fez uma luminária e ela conseguiu tirar foto. Então assim, não tente encontrar desculpa para onde você não tem uma iluminação, porque dá para fazer e dá para fazer de uma forma simples usando a iluminação natural. E por que eu falo que a iluminação natural é sempre uma das melhores opções? Porque ela vai realçar a cor do produto de forma natural, você vai evitar sombras assim desnecessárias, e quando eu falo de sombra, a gente precisa entender a iluminação natural, porque aí tem a iluminação natural que o pessoal coloca, que ela é diretamente no sol. Então quando a iluminação é diretamente no sol, primeiro que vai estourar a cor do seu produto, porque é uma iluminação muito forte. Por mais que às vezes o dia está nublado, dependendo de onde está o sol, isso vai impactar na cor do seu produto, vai impactar na sua sombra. Às vezes tem um papel, que é muito comum isso, eu vou até dar um exemplo aqui. Então a gente normalmente junta diversos papéis coloridos e tudo mais. Se você está num sol muito forte, normalmente a sua foto vai ficar com aquela sombrinha do papel, né, aparecendo. Por minimamente que ele esteja levantado, se a entrada do sol estiver bem naquela junção do papel, vai aparecer como se ele tivesse um pouquinho levantado e vai trazer esse efeito de que o papel está torto, que o papel está amassado. Então sempre que a gente tira diretamente na luz do sol, principalmente ali no horário do meio-dia, alguma coisa não vai ficar legal por conta da força da luz do sol. E aí como que a gente faz para conseguir amenizar isso? Então normalmente se você tem o costume de tirar foto na mesa, se você colocar no chão você já vai reduzindo. Pensa que sempre que você se distancia da proximidade do sol, você vai reduzir a intensidade da luz e também vai distribuir ela, né? Então nem sempre para a gente ter uma iluminação adequada para o nosso produto, a gente precisa estar embaixo dessa luz. E qual é o cenário ideal, que é o que eu mais gosto de fotografar? É quando a gente está perto de uma janela ou de uma porta que vai fazer esse filtro, né? Então a gente tem uma iluminação aqui e aí ela passa pela janela, ela faz um filtro e ela distribui por igual. Então você não vai ter aquele trabalho de ficar vira para um lado tem sombra, vira para o outro tem sombra. Você vai conseguir realmente ter uma distribuição dessa luz para ter um efeito bacana na sua foto, e é o que normalmente aqui 95% das fotos que eu coloco para vocês são feitas na iluminação natural, certo? Então, para quem fotografa com iluminação natural, sempre tomar esse cuidado com a luz do meio-dia, com a luz forte, diretamente do sol. Muda, pessoal, muda o posicionamento, não tenha medo de mudar o seu cenário. Às vezes eu pego um produto, eu vou tirar uma foto, e aí não ficou bacana naquela luz, naquele dia a foto ficou ótima ali, no dia seguinte não. Eu cato o cenário e eu mudo ele de lugar, e muda. E às vezes, ó, imagina que você tá aqui, né? O seu cenário tá aqui e você vai tirar essa foto. E aí aqui tá fazendo sombra desse lado. Muda seu lado, né? Testa. Às vezes o seu corpo tá fazendo uma luz, então provavelmente se eu colocar aqui, ó, ele tá refletindo uma luz porque eu tenho uma luminária aqui. Então assim, muda de lugar, testa os outros posicionamentos. Não tenha preguiça, porque eu vejo que muita gente tem preguiça de mudar, porque dá trabalho. E empreender dá trabalho. E aí o que eu te digo quando é seu corpo, né? Às vezes o seu corpo é um problema porque ele vai fazer sombra na sua foto. Então se distancia. Se você ainda se distanciando tá fazendo sombra, sobe em cima de uma cadeira, sobe em cima de um banquinho, sobe em cima da cama, seja lá de onde for, testa, não tenha medo de testar, não tenha medo de explorar o lugar que você tá. Eu sei que algumas realidades as pessoas estão em loja, nem sempre dá para montar um cenário no chão porque vai chegar alguém e tudo mais. Mas analisa o movimento da sua loja, cria um cantinho ali, cria um espaço e começa a colocar a mão na massa, certo? E aí, essa é a nossa iluminação natural. E quando a gente tem iluminação artificial, eu sei que muita gente tira foto de noite, a gente também começa a enfrentar os problemas. E aí eu quero mostrar para vocês a iluminação que eu uso quando eu faço fotos à noite e tudo mais. Inclusive eu estou reformulando todo o módulo de iluminação do método Fotos que Vendem para mostrar esses exemplos mais práticos, e eu vou mostrar ele aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Essa é a minha luminária que eu tinha aqui em casa. É uma luminária de chão, uma luminária decorativa, né? Eu comprei ela num bazar de um cliente da agência e eu nunca tinha usado ela pra nada, né? Foi tipo, comprei porque é bonita e, cara, nunca tinha usado.
a saída do escritório por conta da pandemia, que lá eu tinha bastante iluminação natural, eu vim para casa e aqui no escritório eu não tenho uma iluminação natural. Tenho no quintal, tenho na sala, na cozinha, no quarto, mas aqui não. E às vezes eu preciso gravar alguma aula rápida ou dar algum exemplo rápido para os alunos. Eu não posso sair do escritório para fazer uma gravação de vídeo, dar um exemplo para alguém, porque eu tenho o Heitor, que é meu bebê aqui de 2 aninhos, inclusive fez 2 aninhos segunda-feira, porque aí ele vai querer vir, vai querer ver o que está acontecendo e nem sempre dá. E aí eu uso a iluminação artificial. Então, ó, ela é uma luminária de chão, mas ela solta. Então ela tem essa articulação aqui também, ó. E aí ela tem essa entrada, e aí super importante, ó, deixa eu pôr aí. Aqui a cúpula dela por dentro, ela é branca. Por fora ela é preta. Isso me ajuda bastante na distribuição de luz que eu vou ter. E aí quando eu vejo que as pessoas usam a iluminação artificial, o maior erro delas é deixar posicionado de uma única forma fixa e não ter a liberdade de mudar. Porque o que acontece? Até um exemplo bem básico aqui que eu trouxe para vocês. Esse é um exemplo que ele tá cheio de sombra. E aí o que a gente percebe? A sombra ela tá fazendo abaixo do cabide e abaixo da roupa. Ou seja, a iluminação ela estava por cima e a exposição do produto por baixo. Automaticamente o reflexo vem e bate e faz essa sombra. E quando a gente precisa de uma iluminação, nem sempre você precisa ter ela virada diretamente para o seu produto. Se você já tem a iluminação do ambiente, você está usando uma luminária artificial, vira ela. Às vezes você colocando ela para cima, para um lado, nem sempre ela precisa estar apontada para o seu cenário. Porque até quando você aponta, ó, vou pegar aqui, ó, para vocês. Quando se aponta e ela está muito perto, que aí eu falo para vocês que é o mesmo efeito do sol, ela primeiro vai refletir na embalagem do seu produto e vai refletir uma sombra nele. Então, se eu já tenho uma iluminação, a minha lâmpada é forte, eu posso simplesmente virar um pouquinho e conseguir ter o meu cenário aqui abaixo com uma iluminação mais distribuída. E aí, se no caso eu precisar realmente de uma iluminação mais forte, no qual eu vou precisar englobar todo o meu cenário, aí o que eu te digo? Se você tem uma luminária de chão, ou uma luminária de mesa, seja lá o que for, ou uma gambiarra para tirar foto, segura, ó, segura com uma mão. Você vai tirar foto com a mão esquerda, segura com a mão direita. Você vai testando, ó, você vai posicionando, não deixa a iluminação física porque vai estourar e vai fazer sombra. Então, sempre se distancia, tenta mudar o seu lado onde você tá e aonde está a luminária para você não ter esse reflexo. Até o que eu trouxe aqui quando eu falo para vocês sobre o impacto da iluminação, e aí vocês imaginam que aqui seja essa iluminação artificial ou a iluminação do sol. Eu peguei aqui uma tag de exemplo, se eu coloco ela muito perto da luz, repara que ela vai fazer uma mancha e ela vai destacar bastante esse amassado que tem aqui na minha tag, certo? Se eu afasto ela um pouco, olha aqui a diferença que já dá na cor do produto. Tá distribuída, não tá apontando diretamente para ele e o meu produto tá claro. Então, na prática, é justamente isso. Você precisa entender o que você tem em mãos, qual é a realidade. Se você tem só uma lâmpada aí, se você tem uma extensão com bocal, não tem problema. Você vai precisar realmente entender. E até outro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, para quem quer fazer uma luminária. Eu gosto bastante dessa, pessoal. Vou até mostrar a lâmpada aqui para vocês. Deixa eu ver onde está a especificação dela. Aqui. Ó, se vocês conseguem ver. Quem não conseguir, me pede ali por inbox que eu mando a especificação da lâmpada. Mas é uma lâmpada residencial, tá? E aí, o que eu gosto bastante dessa luminária é justamente essa articulação. E aí, já sabendo disso, eu fiz uma luminária, e eu falo que eu fiz porque eu nunca tinha furado, não tinha cortado uma madeira nem nada. Eu fiz uma luminária de pinos para gravar uma aula para os meus alunos e eu vou mostrar para vocês como que é essa luminária, a altura que ela tem e todas as articulações dela, para vocês verem que é possível. É uma luminária com ripas de pinos, ó. Então ela também é toda articulada, ó. Ela tem uma articulação aqui, no caso eu usei um parafuso borboleta para conseguir tirar. Então essa parte sai,
Aqui tem outra articulação, ó, onde eu consigo dobrar também. Essa parte também sai. E aqui, ó, eu tenho uma lata e aqui dentro ela tá branca para justamente eu ter aquele efeito de uma distribuição maior de luz. Então ela vai me dar toda essa movimentação que eu preciso. E ela tem aqui uma altura, eu acredito que na altura máxima dela dá uns 2 metros bem tranquilo. E aí, essa daqui foi eu mesma que fiz. Peguei a lata de leite ali do Heitor, comprei ripas de pinos e fiz. E por que que eu fiz ela? Porque eu percebi que a luminária, né, a iluminação é um problema muito comum de todo mundo. Então essa luminária aqui de chão que eu mostrei para vocês, ela vai estar em preço de mercado em média de 200 a 300 reais. É um valor ok? É um valor dependendo do seu cenário. Se você acabou de montar uma loja, se acabou de montar um estoque, precisa vender, ainda não tem lucro, às vezes investir 300 reais vai ficar um pouquinho salgado. E aí eu fiz essa luminária que saiu numa média de 50 a 60 reais o custo dela completo, desde a fiação, desde a lâmpada, desde as ripas de madeira, parafuso, o botão ali de desliga e desliga, tudo isso saiu numa média de 50 a 60 reais. Então assim, pessoal, é possível. Quem tem ali realmente um problema de iluminação, hoje eu digo que as pessoas têm porque normalmente elas não têm informação, que eu acho que é o ponto principal. O outro ponto é que não ter informação e não dar importância. Esse é um ponto que ele é principal e prejudicial, porque se você não entende a iluminação que você tem disponível ou que você pode fazer, você vai ficar refém de tirar fotos, você vai ter um trabalho para criar um cenário bacana, de pensar na sua foto, de planejar, só que na hora, se você tirar uma foto que não tem uma iluminação bacana, você vai ter cor de produto alternada, você vai ter uma foto pixelada. O que é uma foto pixelada? O pouco de zoom que você dá, você distorce todo o produto. Você vai ter uma foto com uma sombra, que não é uma sombra que foi criada de maneira estratégica, foi uma sombra que criou ali naquela foto e você não sabia como tirar ela. Isso também é muito frequente, ver em fotos de lojista. Enfim, os problemas que você tem quando você não tem uma iluminação legal, uma iluminação que realmente vai trazer um resultado para o seu produto, vai impactar em todo o trabalho restante que você tem. Por isso que quando eu falo para vocês que o cenário ele não é o mais importante, porque se você não tem uma iluminação que valoriza o seu produto, realmente o impacto vai ser grande, certo? Então aqui ó, teve uma que falou assim: não tenho condições de comprar não, e é normal, nem todo mundo tem. E aí o que você tem que fazer? Aproveita a iluminação natural. Se você não tem condições, aproveita a iluminação natural, vai na casa de um parente, vai na casa de um vizinho, faz a foto que vende lá, trabalha cenário, trabalha posicionamento, trabalha ângulo, começa a vender, começa a guardar seus lucros, que aí você faz um planejamento, daqui tanto tempo você compra. Não é para todo mundo comprar luminária, não é para todo mundo montar uma luminária. Eu tô dando aqui exemplos, mas que o mundo ideal é sempre aproveitar a iluminação natural, porque para mim não tem melhor. E aí, falando ainda de uma opção que seria o mundo ideal para quem precisa de uma iluminação artificial, é o softbox, que aí é aquela caixa, é uma caixa literalmente, é um box, e aí ela tem a lâmpada muito mais forte, ela já tem uma distribuição, o tecido branco que vai distribuir de forma uniforme a sua iluminação, para você realmente conseguir ter a iluminação adequada para o seu produto. Esse é o cenário ideal. Então, normalmente, quem tem estúdio fotográfico, quem tem e-commerce, precisa realmente ter um produto mais técnico para tirar todas essas fotos diárias, tá? Jéssica pediu para mostrar a luminária de novo. Ela tá aqui pro vídeo, mas eu vou colocar ela nos stories. Tem um vídeo no feed que eu mostro todos os detalhes, eu abrindo e fechando ela. Assim que acabar a live, eu coloco ali pra ti, tá bom? Se eu não mandar, você me chama no inbox que eu te mando ali certinho. Então, tem o softbox. O softbox também é uma maneira de você conseguir tirar uma foto mais profissional. E até voltando no quesito de não conseguir comprar e quem precisa realmente comprar, gente, começa a olhar o LX, começa a olhar o marketplace do Facebook. Tem muita gente que desapega desses itens
porque já tem outro, trocou, não usa mais, comprou para fazer uma live e não faz mais. Então começa a procurar, porque realmente você vai encontrar. Na live passada eu dei o exemplo da webcam, que com essa pandemia, aumento de dólar, hoje essa webcam tá o quê? Na faixa de 600 a 800 reais? E quanto que a gente pagou? 150, 200? 350. Então, um produto de 800 reais a gente pagou 350. Então, sempre vai ter gente desapegando. Começa a procurar se a sua loja é o que te traz o seu sustento e você não está conseguindo gravar um vídeo, fazer um stories, dar uma dica, um IGTV, fazer uma foto. Começa a pensar sobre isso, olhar pessoas que estão desapegando para você conseguir aplicar. Mas é claro, só compra se você for usar todos os dias, se dedicar para que aquele investimento que você fez te traga retorno. Senão vai ser o dinheiro jogado fora, né? E não dá para ficar fazendo isso, principalmente quem tem loja, tem estoque, precisa vender, precisa ter recorrência de compra. Agora, se você entende que a iluminação vai impactar porque você está todo dia, o dia inteiro na loja e aí você não consegue tirar uma foto durante o dia e vai precisar tirar durante a noite, aí você precisa repensar e colocar isso no seu planejamento e analisa o impacto, né? Quais são os pós e os contras, o que você vai perder, o que você vai ganhar. Faz essa análise, que eu vejo que muita gente não faz análise de nada. Acha que ter loja no Instagram é simplesmente pegar, tirar uma foto, postar e esperar vender. E não é assim que as coisas funcionam. Mais do que postar uma foto, né? Eu falo que a foto é uma isca. Então, o seu seguidor, seu potencial cliente, ele tá ali, ó, rolando o feed dele o tempo todo, vendo foto de amigo, foto de parente, foto de fulano, foto de ciclano, foto dos seus concorrentes e a sua foto também. Então, quantas pessoas o seu cliente não segue? 1.000, 2.000? E aí você é uma loja no meio de toda essa quantidade de gente. Então, o que você faz de diferente para você atrair essa atenção do seu cliente? E atrair atenção não é ter uma curtida numa foto. A curtida que eu falo, porque muitas vezes a gente fala, minha foto não teve curtida, mas aí alguém salvou, alguém enviou por inbox, alguém clicou no seu site, clicou no WhatsApp, começa a olhar os dados como um todo, fez um vídeo, espera 24 horas, né? Normalmente seu vídeo ele vai ter um alcance orgânico durante 24 horas, depois ele vai cair, realmente vai aparecer para quem procurar ele no seu feed. Então começa a analisar dentro dessas 24 horas, né? Passou 24 horas, analisa os dados. Veja ali o que deu realmente de engajamento, o que as pessoas mais gostaram, qual vídeo seu teve mais audiência. Muitos de vocês chegaram até aqui a Escola de Lojista por conta de um vídeo. E foi um vídeo que eu fiz através de um anúncio. Mas eu não peguei um vídeo aleatório e coloquei um anúncio para vocês. Eu analisei todo o alcance orgânico, qual foi o vídeo que realmente teve uma interação maior, que as pessoas se interessaram pelo assunto, que as pessoas interagiram. E aí sim eu começo a fazer um investimento de uma mídia paga, disponibilizar eles em outros canais. E aí eu só vou saber isso se eu realmente parar e analisar o que traz a atenção do meu cliente, certo? Então tenha muita atenção nisso, né? Tem gente que quer dar um passo antes de ter feito o básico, quer fazer um anúncio se ainda não tem um destaque feito, não tem um perfil vendedor, não tem uma foto que vende, não aparece ali nos stories. Eu falo de aparecer, você não precisa mostrar sua cara, né? Tem gente que ainda tem medo, tem vergonha e tudo mais, mas dá uma dica, mostra suas mãos, mostra seu produto e faz tudo isso. E aí tudo isso que eu tô falando para vocês requer iluminação, seja um stories que você tá gravando, seja uma foto que você tá tirando, enfim. E aí quando eu falo de iluminação, ó, eu vou apagar o ring light que tá aqui embaixo. Olha a diferença que dá. Apaga essa iluminação aí para mim. Olha como que dá o impacto da iluminação. Apaga mais uma. Olha lá, ó. Então aqui tá tudo apagado. E aí, ó, se eu ligar só o ring light, fica parecendo que eu tô numa cabana aqui num quarto de uma criança. Então assim, a iluminação ela tem um impacto gigante. Comecem a ter essa atenção, comecem a colocar em prática, comecem a testar, né? Não vai ser na primeira foto que você vai conseguir, nem na segunda. Começa realmente a explorar o que você tem. Puxa uma extensão, coloca um bocal. Se é problema, é falta de luz, começa a usar o que você tem, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E aqui, ó, eu trouxe outro exemplo que eu tirei com a mesma iluminação que foi um antes e depois que você... Opa, só um minutinho que caiu. Essa foto aqui, ela foi feita com a iluminação artificial.
e foi feita com essa luminária aqui, ó. Então repare que aqui nesse antes a gente tem diversos erros, né? Produto tirado no chão, que eu digo com a divisória do piso aparecendo, produto murcho, e aqui, ó, vocês conseguem ver que tem uma sombra projetada. A sombra do meu corpo fez essa sombra no meu produto, porque a iluminação não estava adequada e posicionada de forma correta. E aí aqui eu tenho o mesmo produto usando o mesmo recurso de iluminação. Então olha a diferença, olha o impacto. E aí é claro, tem cenário trabalhado, tem posicionamento, tem o produto que não está murcho, o produto está cheio. Então tem tudo isso que vocês precisam se atentar na hora de uma iluminação. Às vezes com o mesmo recurso você vai conseguir fazer mais. É o mesmo debate que eu entrei ali do celular com vocês. Tem gente que tem ali o celular, o top dos top, que é o iPhone, mas não sabe tirar uma foto. E aí não adianta você ter um recurso muito bom se você não vai conseguir usufruir dele. Então hoje aqui eu uso o Xiaomi, que é o Redmi Note 8. A câmera frontal dele não é muito boa, mas para tirar foto do que eu preciso do dia a dia, para gravar um vídeo durante o dia, é excelente. Então entende o que você tem na mão e aproveita, né? Não vai adiantar eu querer tirar uma foto de um produto com a câmera frontal dele, mas não vai ter nem reza brava que vai conseguir fazer esse produto ficar sem estar pixelado, porque a câmera frontal não é para isso, a câmera traseira é. Não vai tirar foto ali com a câmera do próprio Instagram, que cada foto você vai ter que tirar, escolher se você vai postar ou não. Então começa a se atentar nesses detalhes simples, mas que muitas vezes a gente deixa se levar pelo automático para criar aquela programação. Ah, preciso postar hoje, preciso postar hoje. Do jeito que você está ali, se você não tem planejamento, você tira uma foto de qualquer jeito. Então se você hoje tem sua loja em casa, separa um cantinho da sua casa para isso, coloca uma mesinha. A mesa aqui que normalmente eu gravo as aulas, que eu gravo os vídeos e tudo mais, eu uso uma mesa que inclusive é igual essa minha aqui, ó, é cavalete. Então tem 2 cavaletes, se eu preciso desmontar, se eu preciso mudar ela de lugar, eu dobro ali, levanto, mudo rapidinho e estou em outro ambiente. E aí muitas vezes parece complexo, mas é simples, então porque isso é dentro da realidade, eu preciso mudar toda hora de cenário, eu preciso gravar um vídeo, a maratona foi do lado aqui, né, foi numa luz natural, então eu tive que mudar todas as informações, todas as fotos para ser mostrada lá, então se adapta à sua realidade, não dê desculpa, coloca a mão na massa, entende a sua iluminação. E aí pra gente fechar, sobre a dica de iluminação, algumas pessoas, e é uma pergunta bem frequente, me perguntam sobre o ring light, né? Sobre fazer um investimento no ring light para tirar foto. E aí eu já vou sendo bem claro, né? Se você vai fazer um reinvestimento no ring light para poder tirar foto de produto, já compra uma luminária ou um softbox que você vai pagar o mesmo valor, certo? Porque o ring light, ele é um produto que ele foi feito tanto para gravação de lives ou quanto para quem trabalha com estética, né? Sobrancelha, rosto, que vai precisar ter uma luz forte, mais próxima, para fotografar detalhes. Para produto, ele pode até funcionar para itens pequenos, como acessórios. Então ele vai funcionar ali, mas possivelmente ele vai também causar uma sombra ali, ou às vezes não vai ser uma luz suficiente. Então se você tem a dúvida se você investe num ring light ou se você investe numa luminária ou em um softbox, fica com a luminária ou o softbox. Se você tem já esse produto em casa ou alguém te emprestou ou qualquer coisa e afins, tudo bem, tenta explorar ele da forma que dá. Mas em quesito de investimento, ele não é um item que foi feito para tirar foto de produto. Tá? Então procura aí, às vezes, como criar uma luminária, como montar no softbox, mas em quesito de investimento, entre investir no ring light, fica com a luminária ou com o softbox, que você vai ter uma escolha muito mais assertiva, que eu vejo que tem gente que compra ali o ring light, porque vê todo mundo comprando, mas ele não necessariamente tem essa usabilidade para foto de produto. Ele tem usabilidade para foto de estética, para gravação de vídeo, o foco dele é rosto, que é detalhes e tudo mais. Certo, pessoal? Essa então foi a nossa live sobre iluminação. Lembrando que quem é novo por aqui, essa live ela acontece todas as quinta-feiras. E se você tem dúvida, eu vou dar uma olhadinha nos comentários. Se você tem dúvida, tem esse ponto de interrogação aqui, ó, bem onde está meu dedo.
manda sua pergunta ali, que eu já dou uma olhadinha e eu respondo agora, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida no quesito de iluminação, no quesito de lâmpada, estrutura, o que fazer, o que não fazer, pode comentar aí que eu vou dar um tempinho para vocês, enquanto eu dou alguns recadinhos. Para quem é novo, tá chegando agora, a live ela vai ficar gravada, então vocês podem assistir depois. Dá uma olhada, se tem dúvidas sobre iluminação, vale a pena voltar para você entender sobre posicionamento, sobre explorar a iluminação que você tem, seja ela natural ou artificial. Lembrando que nós temos, para quem chegou agora, nós temos 2 materiais gratuitos no link da bio, que um é sobre cenários de lingerie e outro é sobre como tirar fotos com o celular. Aquele e-book de como tirar fotos com o celular já vai te dar uma visão ampla de posicionamento, de linhas de grade, de iluminação. Você já vai ter uma visão geral ali, não vai ser uma visão completa, mas você vai ter uma visão geral de como que você pode já começar a se virar usando seu próprio celular. Então você não vai precisar ter complexidade. O e-book também é gratuito e ele tá ali no link da bio. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui que chegou uma pergunta. Como fotografar fotos de roupa se ela não cabe em mim? Bom, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Não vejo problema nenhum se a roupa não cabe em ti. Fotografa no cabide, fotografa no chão, fotografa numa arara, explora outras formas que você tem, mas não necessariamente você precisa ser modelo ou ter uma modelo para você tirar fotos do seu produto. E aí, se você for tirar foto num produto no cabide ou do produto do arara, cuida do que está aparecendo, né? Se você vai tirar na arara, cuida para não ter outros produtos ou, se tiver, ser do mesmo modelo ou que compõe um look com aquela peça que você está colocando ali. Se você for tirar no chão, lembra de trabalhar um cenário, produto sempre passado, tirando a etiqueta. Se for só num cabide, numa parede, olha a iluminação para ver se não está fazendo sombra. Escolhe um cabide bacana, um cabide de madeira, um cabide aveludado. Tenta trabalhar essas opções que você tem aí, mas não fica amarrada se não cabe em você, ou se você não tem modelo, ou se nenhum parente quer usar para tirar foto. Usa sem modelo mesmo e manda bala. Tem um horário ideal para foto com luz natural? Ouvi dizer que é às 10 e às 4, é verdade? Às 10 e às 4 normalmente é um bom horário, por conta que o sol não está tão forte, o sol não está tão fraco, ainda não anoiteceu, então você ainda tem uma iluminação bacana, mas tudo vai variar de acordo com o dia. Então, se o dia está chuvoso, se é um sol de verão, se não é, se está um dia nublado, então vai depender ali do ambiente onde você está. Por exemplo, se você tem uma iluminação natural que passa por uma janela ou que passa por uma porta e ela está bem distribuída, provavelmente você vai conseguir tirar uma foto ali entre as 8 horas da manhã e as 4, 5 horas da tarde, porque você vai ter essa entrada de luz, né? Óbvio que o sol vai mudando, né? Então, você vai ter que ter essa atenção, mas vai dar para você fotografar direto. Agora, se você for tirar diretamente, né, no céu aberto, no ambiente aberto, esses vão ser bons horários porque vai ter uma redução de luz de intensidade melhor para você fotografar. Tenho 2 luminárias pequenas, qual a melhor forma de posicioná-las? Bom, nesse caso, o que eu te digo, né? Sempre fica com uma na mão. Então deixa uma sendo distribuída, às vezes de cima ou de lado ou do outro, e uma sempre na mão. Por que eu falo uma sempre na mão? Você vai posicionando. Por exemplo, você vai tirar foto do seu produto ali, que é um vidrinho assim, certo? E aí, se você tirar de frente, provavelmente vai estourar em alguma parte. E aí, o que você faz quando o produto vai estourar? Fecha. Coloca uns livros, uns papelões assim do lado para você fechar as entradas de luz que estão aleatórias no ambiente para não estourar o seu produto. Então, deixa sempre uma na mão. Coloca para cima, tá fazendo sombra aqui, coloca para um lado, coloca para um outro. Às vezes não necessariamente a sua luminária precisa estar apontada para o seu produto. Então muda ela de posicionamento, vira ela para o lado. Então a ideia de quem trabalha com luminária com iluminação artificial é justamente deixar uma luminária na mão e vai testando e vai ajustando. Se você quer deixar elas fixas, aí eu te indico 3 luminárias, tá? E aí você deixa uma aqui e uma em cima. E aí você vai ter 3 que vai equilibrar a luz do ambiente geral. Então, aí você consegue deixar elas fixas.
Qual a melhor forma de iluminação para fotos de joias em ambientes e corpo? Você vai usar uma iluminação natural ou você vai usar uma iluminação artificial? Com a joia, como é um item muito pequeno, você tem que ter o cuidado para não fazer uma sombra maior do que o produto, independente se você for fazer uma iluminação natural ou uma iluminação artificial. E na primeira live que eu fiz aqui na Escola de Lojista, a primeira live já faz um tempinho, mas desce lá no IGTV, eu dou um exemplo na prática de como você tira uma foto de joias. Então eu mostrei ali, fiz uma live prática, mão na massa mesmo. Eu vou marcar uma dessas de novo com vocês, escolher alguns produtos para a gente fazer isso na prática, né, com mão na massa mesmo. Mas a ideia é que você tome esse cuidado, de preferência a joia, trabalha com a luz natural. Um quesito de corpo é você trabalhar, vamos supor, não pôr uma roupa que vai chamar mais atenção do que o seu produto, focar realmente no seu produto. Por ser um item pequeno, exige um cenário minimalista. O que é um cenário minimalista? Sem tanta informação, mas que tenha detalhes, porém direcione o foco para o seu produto. Porque se você coloca um produto que chama um pouco mais a atenção, né, um acessório que chama um pouco mais a atenção, um fundo um pouco mais forte, a probabilidade de você desviar a atenção, desviar o olhar do seu cliente para aquele cenário que não é para o seu produto diretamente é muito grande. Inclusive eu coloquei 2 exemplos de fotos de joias hoje nos stories, tá lá ainda, dá uma olhada que tem inclusive um antes e depois, porque uma pessoa me perguntou sobre isso hoje também. Bom, mas é isso, pessoal, então essa foi a nossa live de hoje sobre iluminação. Qualquer dúvida que você ficou, assiste a live de novo, reassiste, coloca a mão na massa, testa, depois você me conta se as dicas daqui te ajudou. Se você tirou algum print da live, me marca que eu também reposto ali, como de costume de vocês. Lembrando também que para quem tem dúvidas sobre que tipo de conteúdo postar, além de fotos de produto, para criar engajamento, para ter uma relação com o cliente, o checklist que eu criei para os meus alunos, ele ainda está disponível no link da bio, inclusive está ali ó, na tela de fundo. Aproveita, ele está no valor bem simbólico, então aproveita enquanto ele ainda está disponível, porque ele não vai ficar por muito tempo, tá bom? Ainda não tenho data de tirar ele do ar, então não vou falar que eu vou tirar ele semana que vem, porque ainda não tenho data, tá bom? Então aproveitem lá, qualquer dúvida me mandem, a gente vai conversando. Então é isso, pessoal, obrigado. A live vai ficar salva no feed, comenta lá o que você achou, se você gostou, deixa seu feedback lá para eu preparar a nossa live da semana que vem, tá bom? Obrigada a todos e até quinta-feira que vem.